Olha, você estava a filmar a pessoa a fumar. Não, estava a filmar, sim senhora, montão. Não, mano. Aqui não há fotografia. Palhaço da merda. A câmara de televisão não é bem-vinda, sobretudo se apontar para esta zona, no centro da Rua do Bem Formoso, onde se concentra o consumo de droga. Levantámos um drone e, a partir do ar, conseguimos ver o que se passa sem restrições. Em plena luz do dia, no meio da rua, à frente de toda a gente, há consumo de crack, uma forma de cocaína fumada de efeito rápido. Acontece aqui a qualquer hora do dia. Uns fazem-no à vista de todos, ao cimo das escadas, outros, mais recatados, chegam a consumir crack atrás dos caixotes do lixo a transbordar. E se é assim na movimentada Rua do Bem Formoso, como será nas ruas estreitas aqui à volta? Nós estamos nas escadinhas das Olarias, que começam na Rua do Bem Formoso, famosa, mediática nos últimos tempos, não pelos melhores motivos, e que no topo vão dar na Rua da Bombarda. Estamos na Moraria, a bifurcação entre 3 juntas de freguesia. Há quantos anos é que a Rita mora aqui? Quase há 10 anos. Não na mesma casa, mas exatamente na mesma rua. 10 anos deram para ver muitas mudanças na zona. Infelizmente, agora para pior. Quando comprou casa no bairro porque se apaixonou, Rita não contava que as escadas que dão acesso à casa, coladas à Rua do Bem Formoso, virassem paragem recorrente para toxicodependentes. Esta zona sempre teve problemas de sem-abrigo, de consumo de droga, de lixo, mas efetivamente aquilo que nós temos visto, a sensação é que as coisas têm piorado no último ano e meio. You can imagine how many needles I saw there. We had a joke between the neighbors that if you ever slept on that stairs, you're supposed just to stay there and die because there's nothing which can protect you after that. O consumo de droga e escaramuças recorrentes, como a deste domingo, têm feito aumentar o medo. Os moradores já evitam a própria rua onde vivem. We had to take another way to get back home. This is first thing, it's not quite normal that you need to make a big circle from the other side, not to use these stairs to avoid it. Yeah. Yes. On the Bom Formoso, we don't go. Falei com a dona da casa de cima, que é uma pessoa que eu conheço, e pôr uma escada para pelo menos a minha filha poder sair pela outra rua e ter alguma forma de autonomia, porque acontece agora eu ter que ir levar e trazer várias vezes ao dia. É impensável uma criança ou um adolescente sair de casa ou entrar em casa sozinho. Não dá. A qualquer hora do dia? A qualquer hora do dia. E ninguém, por exemplo, eu tenho uma filha, nenhuma das amigas vem cá ter sem ser acompanhada, é impensável. Nos últimos tempos, esta rua estreita, onde os carros não passam porque termina numa escada, passou a ser de tudo um pouco. Lugar de consumo, por vezes cama e até casa de banho. Eu não gosto de chegar a casa e ter arame farpado na entrada de casa, mas teve que ser porque era impossível. Este portão antigamente não tinha um trinco. Eu todos os dias chegava a casa e tinha 4, 5 pessoas já dentro do prédio, depois do portão, a consumir crack. Eu tinha que estar a pedir para saírem porque vinha com a minha filha. Temos que pôr um portão, temos que pôr um trinco no portão que não tinha. Depois isso deixou de ser suficiente, temos que pôr arame farpado. A insegurança associada ao consumo de droga na rua tem crescido nos últimos meses. The situation with the robbing stuff happens a lot. Every week we have stories to share. Eu não conheço ninguém cujo prédio não tenha sido arrombado. Em agosto, Ksenia sentiu o problema na pele. Tinha-se mudado para aqui há poucas semanas. We opened windows because it was super hot, and we were discussing here in the kitchen, what a great evening we had. And then my dog started barking, and I was like, "Stop! Why are you doing this?" And she stopped, and then we went to the room and recognized that the window was fully open. We never opened that way. And then we recognized that, there was someone inside. Mesmo com gente em casa, os ladrões não tiveram problemas em entrar e fazer o assalto. Levaram documentos, cartões e dinheiro.
Nobody was super surprised to hear that oh yeah, your apartment was robbed. Like, yeah, it happens like a lot. Police came, they said like, yeah, like we will try, but I remember they told us like, you're lucky because a couple of years ago there was a dead body on the stairs. Like. Droga na moraria sempre houve, mas há muitos anos que não se via tanto consumo. Uma das explicações está aqui, no número 79 da calçada de Santo André. Luís Mendão, há 13 anos, à frente do GAT Moraria, explica porquê. Convido a entrar. Como podem ver, este é o espaço do consumo fumado com supervisão da moraria. Este espaço alberga com segurança 10 pessoas e nós chegamos a ter 200 pessoas a pedirem para entrar. Por isso decidimos que em consciência não podíamos manter este serviço a funcionar. As salas de consumo de drogas estão previstas na lei desde 2001. Aqui existiam duas. A de consumo injetado, no resto do chão, continua a funcionar, mas a de consumo fumado, no primeiro andar, teve de fechar por falta de espaço e de apoio. O consumo, que acontecia aqui, em segurança, voltou para a rua, com consequências que estão à vista. Nós fizemos a proposta, um sítio adequado, que era da Câmara, que é da Câmara. Identificaram tudo isso? A abertura de um concurso que teria que ser cabimentado pelo Ministério das Finanças e Ministério da Saúde, e isso é o mínimo para poder fazer. E o que é que aconteceu? Sem respostas. Sem respostas. Para quem lida de perto com o que se passa na moraria, o problema é social e não uma questão de nacionalidade. Há portugueses e estrangeiros a contribuírem para o problema, assim como há portugueses e estrangeiros a sofrerem com ele. Que o diga Asmat Khan, natural do Bangladesh, há quase 20 anos a viver em Portugal. Neste supermercado, na Rua do Bem Formoso, dá emprego a 5 pessoas. Não percebe por que motivo se aponta o dedo aos imigrantes que sempre aqui viveram, em vez de se olhar para os problemas do bairro que também o afetam. Sempre ficava bem aqui, não tive problema últimos 5 anos. Fica um bocadinho triste por causa deste racismo ou antirracismo, estas coisas. Com o consumo de droga a uma dúzia de passos do supermercado, Asmat não percebe como as autoridades não fazem mais para acabar com o problema. Quando consumir a droga, sempre procura dinheiro, onde é que vai dinheiro, roubo, isto é normal. Mas primeiro precisamos descobrir quem vende e quem consome, para ficar prender este e fica limpo mais simples. Mesmo se a autoridade ou o Estado quiser limpar, este é muito fácil para fazer isto, mas não sei se por que não faz. Não é só o consumo que acontece à frente de todos, o tráfico também, comandado a partir desta zona da moraria. Entrada vigiada permanentemente por pelo menos uma pessoa na esquina do Largo do Terreirinho, sempre em comunicação com outra posicionada a alguns metros ao lado, à entrada da rua. A imagem que gravamos com um drone a grande altitude para não chamar a atenção mostra como os traficantes antecipam as movimentações da polícia e controlam a entrada na Rua da Amendoeira, uma ruela estreita da moraria, há anos transformada em centro do tráfico. Toda a gente se prepara para quando vem a polícia, tudo aquilo desaparece durante umas horas enquanto lá está a polícia e tudo volta à sua normalidade, que não é normal no momento quando a polícia sai. O principal estupefaciente que se vende aqui é o crack. A cocaína dos pobres. Literalmente cocaína. É pasta de cocaína misturada com outros componentes. Como é fumada, chega ao cérebro em poucos segundos. Dá um flash de prazer muito intenso, que não dura muito. A natural procura desse prazer
faz com que continuamente se procure voltar a ter aquele flash, aqueles momentos de prazer. A sensação de prazer diminui drasticamente e logo aparecem as consequências. Grande instabilidade, paranoia, há quem chegue a imaginar que está a ser perseguido ou que tem insetos debaixo da pele. Precisam do dinheiro para a próxima dose. A próxima dose é barata, mas o consumo sucessivo torna a cara. Isto fomenta a pequena criminalidade, fomenta o recurso ao trabalho sexual, fomenta o pequeno tráfico. Com uma dose a 5 euros, os consumidores mais pobres e com menos estruturas familiares são as vítimas perfeitas dos traficantes. A pessoa quer ter pelo menos 7 ou 8 doses diárias e não é mais porque não consegue arranjar o dinheiro. Porque, na verdade, a gente tem visto pessoas que consomem crack 15, 20 vezes num dia. A necessidade de procurar dinheiro para a próxima dose pode ajudar a explicar o que os vizinhos têm sentido na pele, especialmente nos últimos meses. Eu já assisti a inúmeros assaltos. No meu prédio já assistimos 2 situações de prostituição que foram reportadas à polícia. No interior do prédio? No interior do prédio, nas zonas comuns do prédio, tivemos uma situação de roubo num primeiro andar e o que aconteceu foi que, por volta das 5 da manhã, uma pessoa entrou dentro de um quarto onde estava a dormir uma criança de 12 anos, roubou mala e outros bens, voltou a sair do quarto. A criança apercebeu-se, mas conseguiu reagir e fingir que estava a dormir, portanto não aconteceu nada, essa parte é positiva, e avisou os pais quando percebeu que o invasor tinha saído do quarto. Não é o único assalto inusitado que já aqui aconteceu. Em agosto, o à vontade dos ladrões deixou os vizinhos desta rua incrédulos. Os assaltantes viram uma janela aberta no primeiro andar, um deles trepou por este cano da água da chuva e conseguiu entrar no apartamento. A família estava em casa. The guy was in one room working, the baby was in another room, and then he heard something and started calling the baby, and then he ran to the corridor and saw the guy from nowhere, and he punched him to the face and went to another room to check the baby. In that moment, the guy disappeared to the park. Yeah, but the baby was inside. The baby was inside the apartment. A tentativa de assalto aconteceu em casa de uma família que conhece a zona e estava atenta. Algo cada vez mais raro numa vizinhança onde, nos últimos anos, apareceram milhares de placas como esta. Alojamento local. Santa Maria Maior, por exemplo, perdeu mais de 20% da população em 10 anos. Onde antes vivia gente, hoje dormem turistas. Eu, de facto, quase não tenho vizinhos. Nós estamos em ruas onde não vive ninguém, onde estão pessoas temporariamente. Isso teve uma implicação brutal nas nossas vidas. Ou seja, o bairro parece que se esvaziou e tem, neste momento, o AL, e algum dele, é verdade, de luxo, que convive com as favelas. Portanto, nós temos os turistas a passar com os trolleys ao lado das pessoas a fumarem crack e viverem na rua e usarem esta rua como casa de banho. A zona mais sensível está nesta imagem postal de Lisboa, dividida em 3 freguesias: São Vicente, Santa Maria Maior e Arroios. Ao todo, vivem aqui 40 mil pessoas, dados dos censos de 2021. Sabe quantos alojamentos locais existem aqui? São mais de 11 mil licenças, com capacidade para mais de 50 mil turistas. Ou seja, nestas 3 freguesias, há mais camas para turistas do que habitantes. This street, with a lot of tuk-tuks going up with the tourists, and Google shows this way to go up to Miradora. And from my window, during the summer, every day you hear how people said, "Hey, my wallet! Stop!" Or something, "Hey, pay attention!" Or they had some fight every day. Também os alojamentos locais são vítimas frequentes de assaltos e de tentativas. Os autores estão identificados, muitas vezes filmados, mas volta e meia
reaparecem para tentar a sorte. A SIC, fonte oficial da Câmara de Lisboa, põe as culpas no anterior Executivo PS, que acusa de ter falhado na regulamentação. Diz que freguesias como Santa Maria Maior chegam a ter rácios de alojamento local de 65% e 70%, números que a Câmara considera absurdos e que não deveriam ter sido autorizados. As consequências estão à vista e a situação pode ainda ficar pior. No topo da Rua do Bem Formoso está o Intendente. Este será o nosso último ano. Terminamos no fim de dezembro de 25. Fomos dos primeiros, somos dos últimos, não nos renovaram o contrato. No sítio da Casa Independente vai nascer mais do mesmo. Vai ser apartamentos de luxo, vai passar a ser possível construir mais 2 andares e valerá muito mais do que o Palácio só. Com o encerramento da Casa Independente não sobra praticamente nada do que ajudou a mudar a cara do Largo do Intendente nos últimos anos. Aqui era o Palácio de Pinamanique, do Intendente, ponto de encontro e talvez o único sítio, quando viemos para cá, aberto ao público. Ali era as Joanas, que era talvez o maior ponto de encontro. As pessoas paravam ali, era um sítio muito virado para a vizinhança e para a comunidade. Fechou há cerca de 1 ano e meio. Nós fomos assaltados em agosto. E porquê? Porque está tudo vazio à volta. Vale a pena ver como era o Intendente em 2010, há 15 anos. Cala a boca! Cala a boca! Já na altura, o problema era o consumo de crack, que, como hoje, acontecia em cada canto. O problema foi atenuado com o aparecimento de respostas sociais que agora não existem e teve uma ajuda simbólica. Para acabar com o estigma do Intendente, o Presidente da Câmara de Lisboa mudou o gabinete para aqui e reabilitou o Largo. E isso mudou tudo. O facto de haver espaços abertos ao público traz pessoas, bom ambiente, a criminalidade desce. Aliás, foi assim que começou. Esta movida toda começou assim. E este era um largo com imensa gente, mais jovem, mais velha, de nacionalidades diferentes, com pessoas que vinham sair para o largo. Para quem ajudou a levantar o Intendente, a sensação é de regresso ao passado. Isto foi uma volta de 360 graus. Voltámos ao mesmo sítio, ou pior ainda, na verdade. O problema estende-se por toda a colina. Cá em cima, o Jardim da Cerca da Graça, reabilitado em 2015, está neste estado. As marcas da presença de toxicodependentes estão por toda a parte. Chegamos mesmo a encontrar seringas usadas, atiradas para a vegetação. E o consumo acontece à frente de todos. O parque infantil está neste estado, transformado em local de consumo de droga, com preservativos usados espalhados pelo chão. Eu acho que a maior parte das pessoas que aqui vive sempre morou mais ou menos nesta colina, ou seja, nós não viemos de zonas muito afluentes para aqui e depois estranhámos de ver de repente que não estávamos na Lapa. Não é isso. Não é isso. Ninguém está a reclamar porque tem um ecoponto cheio e não tem lugar para estacionar. Nós estamos a reclamar porque temos crime diário à porta de casa. E porque é perigoso, e porque há assaltos, e há arrombamentos, e há pessoas a agredirem-se permanentemente, e há discussões a noite inteira, e agredem-se com pedras da calçada, e depois a falta de iluminação. Torna de facto difícil viver aqui. É muito difícil viver aqui. Após meses de contactos com a Câmara de Lisboa, há 3 semanas a iluminação chegou finalmente às escadinhas das Olarias. A importância de algo tão simples está à vista. O consumo de droga começou a diminuir e concentra-se agora sobretudo nas zonas que continuam às escuras. Se com tudo isto já era difícil trazer de volta os moradores, pior se torna quando em freguesias como Santa Maria Maior se chega a vender edifícios a quase 6.300 € por metro quadrado. Mais caro no país, só a luxuosa Avenida da Liberdade. Uma enorme contradição, porque temos um tecido populacional altamente vulnerável, com imensas questões, por outro lado. Estão a querer construir coisas de luxo, portanto. Arrendar também não é para qualquer um.
Um T2 nesta zona está por 1.300 euros, 1.500 euros. Como é que é possível? Haverá aqui dois tipos de pessoas. Os que vêm cá passar umas férias, num excelente turismo de habitação, turismo local, e as pessoas que nos entregam hambúrgueres às 3 da manhã e que vivem em camaratas. A sobrelotação é um problema real de dimensão desconhecida. Para muitos estrangeiros que vieram para Portugal à procura de uma vida melhor, é um sacrifício transitório. Os pessoais, primeiro, chegaram a uma hostel, com paga diariamente, um pouco de dinheiro. Depois, cada dia, quando estava um bom emprego, já tratar tudo, depois conseguem arrendar as casas. Há poucos meses, uma grande reportagem da SIC mostrava estas imagens de uma antiga clínica dentária na Avenida Almirante Reis, que se transformou em camarata e cozinha improvisada para dezenas de estrangeiros. A burocracia e os problemas de funcionamento da AIMA também não ajudam. Deixam os imigrantes sem saídas, expostos às redes de tráfico humano e aos traficantes de droga. Não acredito que alguém abandone o seu país à procura de uma vida melhor, que arrisque tudo à procura de uma vida melhor, para acabar num problema de toxicodependência. Há aqui vários problemas. Há um problema de criminalidade grave, mas há aqui um problema social também. Um mês depois da operação especial da PSP, que parou em Formoso, dias depois das manifestações contra e a favor da atuação da polícia. A PSP não respondeu ao nosso pedido de entrevista. A Câmara de Lisboa também não. Limitou-se a enviar umas notas soltas sobre os temas que abordámos na investigação. Os moradores lamentam que os políticos estejam mais interessados em defender a sua ideologia do que em resolver os problemas do bairro. Se o sentimento de xenofobia se instala e tudo o que não é branco, falante de língua materna português e não sei o quê, for considerado como inimigo, nós atiramos essas pessoas para circunstâncias ainda muito mais vulneráveis. Tem que haver uma polícia de proximidade. É específico, tem que ser um trabalho continuado, não é cortar, não é ceifar. Isto já sempre existiu, a comunidade imigrante sempre existiu nesta zona. Aliás, a moraria, o nome moraria vem de Mouros. Portanto, toda esta costa, historicamente, é imigrante. Isso não significa que nós não possamos dizer que uma zona que também é assim está neste momento a passar por outros problemas, mas é preciso que não se confundam as coisas, que não haja aproveitamento político, que não haja estigmatização. Quem fez crime não só aqui, é todo lado, todo lado. Os imigrantes também vítimas do crime. Agora qualquer coisa, não tem emprego, ou imigrantes tira, não tem segurança, imigrantes fazem. A polícia reapareceu nos últimos dias, tem batido à porta dos vizinhos e promete andar por perto, o tal policiamento de proximidade, importante para portugueses e estrangeiros, porque afinal todos procuram o mesmo. Tem que trabalhar mais e procurar melhor vida, e como é igual a outros, o português também vive fora também, como é igual a nós. É tipo assim, sol nasce para todos.